Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo gravando mais um episódio do Cliente Centria. Bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. Lembrando que Cliente Centria tem como foco, o nome já diz, né? É meio que óbvio, colocar o cliente no centro. A gente discute temas ligados ao cliente, essa conexão de várias áreas, vários negócios, várias perspectivas, sempre trazendo o olhar do cliente para a nossa discussão. Hoje estamos gravando aqui. Meu nome é Marco Antônio, eu sou um dos sócios do A4B. O papel do A4B no Cliente Centria é fazer a curadoria, às vezes fazer as principais provocações, tá bom? Hoje nós estamos gravando aqui em Blumenau, lembrando que a gente sempre grava episódios em São Paulo, episódios em Santa Catarina. Hoje gravando aqui em Blumenau, mais um episódio com um amigo nosso aqui, vamos apresentar já. Então sigam a gente nas redes sociais, nós vamos colocar aqui embaixo depois os nossos endereços, então fiquem super à vontade, que bom que vocês estão aqui com a gente. Zé, super bem-vindo, vamos trazer uma perspectiva diferente aqui hoje, então estamos uma perspectiva do financeiro, do CFO, para essa relação com o cliente, então vamos fazer esse bate-papo aqui com o Zé. Eu queria que o Zé, primeiro, brigadaço, assim, por você ter topado dedicado esse tempo para trocar uma ideia com a gente aqui, muito legal. Eu vou pedir para o Zé se apresentar, e aí depois a gente começa aqui com o nosso bate-papo. Fala um pouquinho de você, Zé, da tua história, o que você está aprontando hoje, vamos lá. Perfeito. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Kratzer, conheço o Marco já há um bom tempo, a gente já fez alguns trabalhos juntos, apesar de ser área financeira, a gente já discutiu muito, porque o finanças hoje ela é uma área mais business partner, participa muito das discussões comerciais. Eu sou CFO hoje na Cotton Star, é uma empresa de PL no segmento de vestuário, mas já passei minha carreira por diversas empresas, desde de Votorantim, com commodity, como têxtil, como também papel e celulose, em específico no segmento tixo. Espero poder agregar um pouquinho, espero poder ajudar aqui e tentar discutir contigo uma perspectiva um pouco diferente da diretoria financeira, como mais um business partner do negócio e inclusive da área comercial do que um formato como era há muitos anos atrás. Pois é, então o convidar você tem muito a ver com isso. Né, da sua perspectiva. Nosso primeiro contato, por mais estranho que pareça para alguns, foi num projeto de go-to-market que você estava super envolvido, trazia provocações com a perspectiva financeira por um modelo de sistema de acesso ao mercado, tá? Então é o seguinte, vou fazer algumas perguntas, vamos desenvolvendo aqui. Eu preparei algumas perguntas que eu até compartilhei com você. Normalmente eu não sigo elas. Que bom. Vai vir um monte de coisa aqui. A primeira que eu queria te fazer é a seguinte, tem talvez um paradigma, que eu não sei se é bem um paradigma, talvez seja uma baila de uma verdade, é que o financeiro é o cara do não. O financeiro é o cara que joga contra o jogo, é o cara que bloqueia crédito, é o cara que olha para preço, é o cara que inviabiliza a área comercial de fazer bons negócios. Como é que você vê isso? É uma verdade? Por que isso tem esse estigma, né? E por que alguns financeiros de verdade se comportam desse jeito, né? Sem colocar a perspectiva do cliente no jogo financeiro. Como é que você vê isso? Eu acho que é um formato que já existiu, tá? Talvez ainda exista, eu não consigo ter ideia do tamanho disso, mas é um formato que antigamente se existia muito, onde cada área cuidava só do seu quadrado, né? E era uma visão que cada um era só responsável pelo seu quadrado e não que participava do negócio por completo. Então, assim, aquele modelo de CFO que simplesmente falava não e ponto final, eu acho que ele deixou de existir ou ele tende a deixar de existir, né? Meu ponto de vista é que pode existir o não, porque o financeiro faz parte da governança e muitas vezes ele precisa frear o comercial, porque o comercial ele está muito interessado em volume, em faturamento, mas tem que ser um não com uma pergunta depois. Não, mas me explica melhor. Não, mas vamos debater. Não, o porquê a gente vai fazer algo diferente. No sentido da gente ter uma discussão mais rica e olhar o cliente da cadeia do começo ao fim. Desde o custo de aquisição dele, desde quanto ele gera de margem para o negócio, mas com um olhar muito focado que eu gosto, que é custo de servir, né? Onde você olha quanto você pagou, quanto você gastou para captá-lo, quanto ele vem gerando de margem para o negócio e quanto custa realmente trabalhar para ele. Trabalhar no bom sentido, né? É uma via de mão dupla, né? É uma relação ganha-ganha. Então, o cliente tem que estar satisfeito com o produto que está sendo entregue, o cliente tem que estar disposto a gastar
e pagar por aquele preço dado o serviço que eu presto. Da mesma forma, a empresa precisa gerar uma certa margem até para se manter de Claro, pé. E claro, né, seguindo premissas do planejamento estratégico e principalmente premissas também baseadas no que os sócios esperam do negócio, porque no final também há um investidor da empresa. Então, o financeiro, ele precisa transitar, no meu ponto de vista, em 3 pilares, que pode ter mais em algumas empresas, mas eu prefiro trabalhar sempre com 3, que é, ele precisa transitar no comercial, em operações e, naturalmente, na área financeira. Ele é responsável pela governança, ele é responsável por controles internos, por tentar majorar o máximo possível da margem, mas o financeiro, ele não é uma área de negócio, né? Ele apoia a área de negócio. Então, ele precisa apoiar para melhor tomada de decisão e não simplesmente uma negação né? ou só olhar à distância o resultado que está dando e só apontar erro. Eu acho que ele tem que trabalhar muito mais num formato de business partner do que simplesmente uma área isolada onde eu só vou me preocupar com contabilidade e caixa. De modo geral, o financeiro tem pouco essa perspectiva de business partner, né? Ouvindo você falar, e você está aqui por isso, a gente vê muito o financeiro trabalhando na governança muito num tema de proteção, sem conectar com a realidade do mercado. Quando é que porque você trouxe o tema planejamento estratégico, então eu tenho o planejamento estratégico, eu tenho aqui a execução e eu tenho o financeiro que ele está meio que cuidando, né? Meio que sendo talvez um protetor, não sei se a palavra é protetor, mas é um cara que está conectando estratégia do ponto de vista financeiro e de negócio com execução. Quando é que o financeiro deixa de ser só o controlador do placar, né? Tá lá olhando os resultados e tal, e passa a influenciar no placar? Como é que... E como se faz isso, né? Porque eu acho que tem... a gente tem uma discussão bastante grande lá no escritório, que é o dado financeiro, ele é um baita de um indicador estratégico. Fato. Né? Então, como é que você transforma isso em só uma análise de placar e influência direta nas áreas de negócio a partir de uma perspectiva de planejamento estratégico? Como é que você vê isso? Acho uma boa pergunta, tá? O financeiro que é simplesmente um placar é aquele financeiro que basicamente ele não atua no negócio. Ele basicamente olha, no meu ponto de vista, pelo retrovisor e ele vê depois das tomadas de decisões que aconteceram o resultado, aponta os erros, mas ele não ajuda na construção. Né? O modelo que eu acredito é muito pelo contrário. O financeiro ele tem que participar da construção, desde o planejamento estratégico, como uma discussão muito profunda, que é uma área que eu gosto muito, que é a área de pricing, da mesma forma numa S&OP e numa gestão de capital de giro. Quando ele participa do todo, a chance do negócio ser mais assertivo é muito maior. Influencia mais, né? Porque entende melhor, né? Isso, ele tem uma visão mais 360. Não quer dizer que as outras áreas não tenham, não entendam mal, né? Mas ele consegue enxergar o cliente, consegue enxergar a capacidade produtiva e o custo de produção, como as despesas e quanto vai no final gerar de lucro ou margem, seja o indicador que a empresa prefere melhor trabalhar. E ele trazer essa informação para a discussão é importante, inclusive, para a gente tomar decisões. Qual cliente faz sentido, como eu vou clusterizar a minha base de clientes, qual a minha margem por canal, qual é a minha entrada, o meu nível de serviço para cada canal, porque tudo no final, ele gera o quê, né? No final tudo vira caixa, né? Seja vender bem ou mal, seja produzir bem ou mal, vai consumir caixa ou vai sobrar caixa. Mas no final a empresa precisa que tenha uma boa geração de caixa para que ela possa reinvestir no segmento que ela está ou em novos negócios e para ela ser mais arrojada, né, comercialmente ou no mercado que ela atua. Então, voltando à tua pergunta, o financeiro sai do placar a partir do momento que ele entra no negócio. E isso demanda um tempo dele gigantesco porque ele deixa de ter só uma pauta de contabilidade, auditoria, caixa e um pouco de governança para uma pauta mais de negócio, onde ele vai participar de comitês de pricing, por exemplo, vai participar de reuniões mais exaustivas de S&OP, participar do forecast disso e ajudar na tomada de decisão para a empresa em qual o melhor caminho que ela pode trilhar. Boa. Quando a gente, e ainda nessa linha, quando a gente olha... de novo, voltando para a primeira pergunta, o financeiro está aqui como um defensor do resultado, o comercial está olhando para uma execução muito de geração de receita, não necessariamente de valor, eu não estou falando que isso é uma verdade absoluta para todo o comercial, mas na perspectiva pro financeiro,
Como é que como é que o cliente no financeiro deixa de ser um número e passa a ser um ativo, assim? Como é que você... Eu acho que tem a ver um pouco com essa história do financeiro olhar, ser um business partner, tem a questão do custo de servir e tal. Mas qual que é o pulo do gato aí, né? Para o financeiro olhar para o cliente, não exatamente como um gerador de número, mas como uma estratégia. Como é que você vê isso, assim? Não tem uma receita padrão que eu vou responder e vai ser o mesmo formato para toda empresa. Acho que depende de negócio a negócio, né? Naturalmente, para o cliente ser um ativo, ele tem que ser bom para a empresa, como nós temos que ser bom para eles. E quando a gente vai nesse viés, margem é uma maneira de você avaliar, mas eu prefiro muito mais o conceito de long time value, que é quando você olha o quanto ele deixou no período todo que ele está aqui de valor para a empresa e quanto nós entregamos para ele, para ver se é uma relação duradoura. Se ele é um cliente que entrou e virou, na verdade, um parceiro e não só um cliente, ou se ele é um cliente simplesmente de oportunidade. De oportunidade. Isso. Que esse tipo de cliente de oportunidade, ele faz parte do negócio. Todas as empresas têm, todas terão, e é importante para o negócio, às vezes, para tapar algum buraco de capacidade produtiva, de baixa demanda de mercado, mas o cliente de longo prazo, ele tem que ter um acesso e um atendimento diferenciado, né, dentro. Você desculpa te interromper. Fica à vontade, você falou um negócio aqui que eu acho que você consegue diferenciar de forma clusterizada os clientes lá no financeiro, assim, cara, esse cara aqui, você consegue ter essa perspectiva, essa visão mais one-to-one do cliente, que eu acho que é esse o... Esse é o minha ponto. pergunta é esse é o ponto, né? Sim, com toda certeza, né? Isso faz parte do modelo de gestão de implementação da maioria, imagino eu que da maior parte das empresas, onde você caminha para definir canal de cada cliente, cada cluster, cada nível de serviço que você vai entregar e naturalmente aí depois você trata questões de margem, onde como o produto é aceito e a margem que ele pode gerar dentro daquele canal. E naturalmente tendo isso fica muito fácil para a gente conseguir ter uma análise e olhar o cliente da cabeça aos pés, vamos assim dizer. Tá? Acho que eu vou exemplificar um caso que a gente fez. A gente fez um projeto bem interessante há uns anos atrás, quando eu trabalhava no segmento tissue, que é de papel e celulose. A gente entrou numa empresa, né, eu no caso em meu time, onde a gente tinha um resultado não tão satisfatório e a gente não tinha uma visão tão aberta dos clientes, preço por canal, preço por segmento, muito menos a margem. E a partir do momento que a gente começou a mergulhar com o cliente e entender o que realmente o cliente precisava, a gente conseguiu, de uma maneira bem macro te falando aqui, redesenhar o produto. E esse foi um trabalho muito bom, muito bem puxado pelo meu time, em contato com operações, com qualidade. Né? O financeiro puxando esse tipo de discussão, né? Exatamente. Não, e é importante porque, de novo, a quantidade de dados que tem no financeiro é extremamente relevante, que ele possui acesso. E nem todos esses dados estarão abertos para as outras áreas, porque você vai estar falando, às vezes, de informações relevantes sobre um cliente ou sobre um processo. Sensíveis, então, né? Exato. E quando nós mergulhamos nisso, no final nós entendemos que nós vendíamos um produto que era premium para um cliente que não precisava de um produto premium. De maneira bem grosseira, bem resumida, para não entrar em detalhes técnicos. E isso fez com que a gente chamasse a área de operação para reunião e a gente fizesse uma reengenharia do processo, onde nós mudamos características do produto, mudamos o nível de serviço que nós entregávamos para aquele segmento específico e naquele canal, só que o cliente não valorizava, então entregava mais do que o necessário. Que ele pagava. Exatamente. E isso majorou muito a margem. Tá? Isso fez com que um produto com margem praticamente zerada, ela reverteu para números, que basicamente melhoraram o resultado da empresa. Então, quando você traz o cliente para o centro, você entende a necessidade dele, olha o que realmente você consegue entregar para ele e vincula isso de uma certa forma em pricing, olha a tua S&OP olhando capacidade, se você tem realmente como entregar isso com o nível de serviço que precisa. Cara, a tendência é você conseguir pelo menos entregar melhor para o cliente e trazer melhor resultado para a empresa. E aí de novo, né? Eu acho que no fim do dia, o time do comercial ele não tem toda a base de informação para fazer um tipo de análise desse mais estruturada, né? Então o financeiro no final do dia talvez seja de verdade a área que tem mais acesso
a toda a estrutura de custo, a toda a estrutura de clientes, a toda a estrutura da jornada do cliente, e o financeiro tem aí um papel de traduzir isso para o comercial, para apoiar o comercial e aí com a visão de business partner, né, para gerar mais negócios mais assertivos. Eu acho que isso é super diferente, não é normal, né? Não, eu acho que em empresas mais estruturadas o formato é até um pouco diferente, né? Eu vou dar um exemplo da Apple, por exemplo, que é uma baita empresa, né? Você tem dentro da área comercial uma área de controladoria de vendas, né? Onde ele vai ter toda essa informação e isso está na mão para tomar a decisão e majorar, entregar mais resultado para o cliente e mais resultado para a empresa. Mas para a grande maioria das empresas não é essa a realidade. A área financeira, e em muitos casos a área financeira fica restrita à sala dela e não participa tanto do negócio. Então eu acho que o grande desafio é como você tornar a área financeira um protagonista dentro do negócio. E que ele tenha influência e gere dados para melhor tomada de decisão. E não é o gerar e enviar, né? É o gerar e participar da discussão. Né? Esse é Quando eu falo que é distante, se você pegar a grande maioria das empresas do Brasil, né? Médias empresas, indústrias em especial, essa realidade é uma realidade distante, né? Você está trazendo um ponto que para mim é um ponto que faz muito sentido, quer dizer, eu passo a ter o financeiro olhando para resultados, sim, mas olhando na perspectiva do cliente e como é que eu consigo modular a minha oferta para gerar mais valor para o cliente e para o negócio. Fato. E aí eu deixo de ser o cara que, a minha primeira pergunta, que nega tudo, mas eu passo a construir junto. Quebra uma barreira importante, né? Porque o comercial tá lá executando e olhando para o financeiro, que é o cara que fala não, que não dá crédito, corta e passa a fazer parte do processo, né? Isso. Eu acho que isso é fundamental. E isso não cabe só ao financeiro, né? Mesmo operações, ela precisa ser partner, né, do negócio. Naturalmente, as três áreas, o modelo antigo, foram feitas para criar conflito, né? Comercial, financeiro e operação. Modelo departamentalizado aqui, né? Isso, exatamente. Quando olha para o processo, essa história muda. Isso, quando você olha o processo num todo, na verdade, eles precisam se ajudar, né, ser parceiros e no final, claro, mirando o planejamento estratégico, mirando o orçamento, mirando o que eles assinaram como métrica pro resultado da empresa, né? Cara, esse é um ponto importante, né? Se você pensar no modelo que é de hierarquia, né, dos cubículos departamentalizados. O financeiro tem um papel, o comercial tem um papel, produção tem cada um tem lá uma história. E você quebra isso. Vamos quebrar isso aqui, vamos olhar para o processo. Eu tenho um processo que é um processo de gerar demanda. Cara, o que eu preciso fazer aqui? E aí eu coloco todo mundo basicamente no mesmo patamar, né? Nosso objetivo aqui é, com foco no cliente, é gerar demanda, é atender demanda, né? É criar isso. Um bom relacionamento, matar todo mundo, você quebra a barreira, né? É isso mesmo. Mas o desenho original, se você olhar para o desenho, ele não é muito favorável para isso. Ele cria... E é difícil mudar esse desenho, né? Porque todo mundo é moldado para trabalhar nesses cubículos ou nesse formato, né? Aí você precisa trabalhar, então, a ação das pessoas que estão ali e enxergar que todos participam de um negócio único, né? E não olhar só o seu quadrado e as suas metas individuais, né? Esse é o grande desafio. Principalmente porque quando a gente fala de remuneração variável, você remunera normalmente, né, 80% das empresas, baseados nas metas individuais e não necessariamente nas metas corporativas ou do todo. A tendência, claro, quanto maior na hierarquia, mais você tem uma meta compartilhada, onde você olha muito o planejamento estratégico e o futuro da empresa. Aí tem um pouco de ambidestria, né? Parar de olhar só o hoje e olhar lá para frente. Exato. Mas nem toda empresa é assim. Tem muita empresa que peca ainda e trabalha muitas metas individuais. E cria uma competição também, né? Exato. Cada um olhando o teu cubículo. Meta dada é meta batida, né? Se você manda só vender volume, vai vender só volume e não vai se preocupar com a margem. Então, tudo depende muito da mesma forma do financeiro. Se a tua meta é só inadimplência baixíssima, legal, você vai falar não para muitos, mas depende o risco, depende quanto o risco está precificado. Né? Então, tem várias variáveis. Você vê, né, como é que esse negócio não é tão simples, né? Quando a gente fala de modelo de incentivo para a companhia, se eu não balancear bem, conectado ao que eu quero ser quando eu crescer, né, ao meu planejamento, ao meu mercado, eu crio uma ruptura entre os processos. Então, se o cara do comercial está sendo remunerado, incentivado a vender volume, olha que loucura, e eu acho que isso acontece muito. E o financeiro está sendo remunerado, incentivado a ter inadimplência baixa, pronto.
Você já criou um ambiente perde-perde, né? Porque um está querendo vender volume e o outro está querendo garantir que eu não vou ter inadimplência. Nenhuma das duas coisas são boas. Então tem que ter uma inteligência aí em estabelecer quais são os indicadores, quais são as metas, como é que eu incentivo, né? Como é que eu crio esse processo para que as pessoas trabalhem focadas no cliente, gerando valor para ambos, né? A grande maioria não é isso aí, não. Me fala de pricing. O que a gente tem visto, tá? Então eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou... A gente tem visto o seguinte, estratégia de preço. Para nós, quando a gente fala de... O preço atende a uma estratégia conectada com o mercado. Então, é um processo, às vezes, muito rápido. Às vezes eu mudo o preço de manhã, à tarde, à noite, dependendo do segmento. Fato. Outros mercados não, né? Mas é isso. Então, eu estou aqui, se eu estou olhando para o cliente, eu tenho clareza de qual é o meu mercado que eu quero atuar, porque eu acho que isso é um ponto de partida importante para definir estratégia de preço e tal. E aí nós vamos para a execução. O que é para você uma boa prática de pricing, assim? Por exemplo, né? Quem deveria ser o dono do preço? Certo? Da briga. Dono do preço. Eu até vi uma resposta no podcast de vocês aqui com a Ana e tudo. Mas pode continuar. A Ana é a nossa especialista lá. Você conheceu a Ana, né? Conheceu. Então, assim, cara, como é que é? Porque para nós, assim, uma das grandes alavancas de negócio é uma precificação inteligente, né? Adaptável, conectada com o mercado e tal. E tem aqui uma discussão bastante complexa de como é que eu formo o preço, como é que eu controlo o preço, como é que eu aprendo com o preço, quem que é o dono desse negócio. O que você acha? Eu acho assim, se tu me perguntar, a área de pricing deveria estar dentro da área financeira, eu entendo que não, porque o contato que ele tem diretamente com o comercial, ele não é tão frenético como uma área de marketing. Eu gosto da ideia de área de marketing, mas não que ele seja responsável por formar preço e seguir e fazer um trabalho sozinho, né? Eu gosto muito do modelo onde você trabalha em um comitê com todas as áreas envolvidas, você vai ter operações, vai ter marketing, financeiro e comercial, onde a pessoa da marketing, ela tem a obrigação e a responsabilidade de seguir a agenda, seguir o ritmo, seguir a batida, mas é uma discussão feita em várias mãos. Tá? Onde se olha o preço no canal, se olha a margem, etc., mas é formada por um time, onde se tem uma discussão mais rica, olhando desde o naturalmente, canal, segmento, nível de serviço que eu entrego, e aí sim olhando um pouco a margem também para dentro. Naturalmente o financeiro vai olhar a margem. Claro. Né? E se você coloca isso só no financeiro, o risco que tem é de só olhar a margem e esquecer de olhar o mercado. Até porque boa parte das empresas fazem a precificação contrária do que você está sugerindo. Price é de fora para dentro. Isso. E a maior parte das empresas aqui no Brasil fazem o contrário. Custo markup. O seu custo, bota o markup e vê se vai vender. E aí, se vier uma pressão de preço, você trabalha a margem ou tenta trabalhar um pouco o produto. Em resumo, é isso. Se torna uma venda mais reativa que você, teoricamente, não está olhando lá na ponta e pode estar perdendo margem, porque o comprador, em contrapartida, ele pode estar te pressionando e não necessariamente ele tem aquela cotação naquele formato que ele está te falando que tem. E aí você vai para uma negociação que não tem uma base, né? É mais feeling, assim, né? É mais feeling, dá para chegar ou não. Eu acredito no contrário. Eu acredito em olhar no mercado e aí esse grupo em si tentar moldar o formato de precificação. No mercado mais frenético, é difícil porque não é uma reunião que acontece diária. E aí o financeiro tem que entrar com políticas, porque também não dá para deixar isso totalmente aberto. Onde terá margem mínima, lucro mínimo, né? Estabelecer os padrões de guarda-reio aqui, né? Até onde eu vou. O formato elástico, você pode ir do preço aqui, abaixo disso tem que ter um certo nível de governança. E aí você tira a autoridade da área comercial e começa a ser um trabalho em conjunto. O que nós não podemos fazer é passar 100% da responsabilidade para uma área, porque o interesse daquela área às vezes pode estar relacionado mais a volume, e aí volume reduz naturalmente margem, preço e etc. Então tem que ser um trabalho feito com mais mãos. Mas é uma boa dinâmica que gera também conteúdo, no meu ponto de vista, para depois uma boa S&OP, um bom forecast para você enxergar o todo e ver se
que está sendo projetado quinzenal ou mensal na área de pricing, ela vai atender. Tem aderência, ou não. né? Exatamente. Para você enxergar o todo e ver se você consegue trilhar o caminho do orçamento ou mais, ou se existe alguma ruptura que tem que ser pensada para voltar para o trilho, né? Porque no final a gente tem que entregar também o que está previsto para o ano, né? Eu concordo, assim, eu acho que você ter uma área... Para mim, eu gosto da ideia do comitê. Uhum. Gosto da ideia de ter frequência para discussão do tema. A gente tem pouca pauta para isso. Via de regra, eu tenho visto pouca pauta. É tempo dedicado de qualidade para discutir preço na perspectiva do cliente. A perspectiva interna, se eu vou fazer ou não vou fazer, se dá margem ou não dá margem, é uma outra discussão. E aí eu vou tomar uma decisão consciente... Fato. A partir de uma visão de mercado. Então, eu tenho clareza do meu posicionamento, eu tenho clareza do mercado que eu quero atuar, eu entendi como é que esse mercado funciona, vamos discutir pricing e estratégia, P1, P2, P3, o que quer que seja, e show, né? Não quer dizer que eu vou subir preço, muitas vezes eu vou reduzir preço para ganhar volume, porque faz sentido, a partir do ponto de vista do custo de servir, cara, se eu aumentar, se eu reduzir meu preço aqui nesse mercado, eu ganho volume, faz sentido. Quer dizer, esse jogo, ele é... E eu acho que a área de marketing, o marketing estratégico. Sim. Porque não adianta o marketing que não olha para o mercado, que não controla dado, né? O marketing que não tem informação, que não traz a inteligência de mercado para dentro da discussão, não vai agregar muito valor também. É um marketing bem diferente do usual, não é um marketing de publicidade, vamos assim dizer, né? De campanha. Não é um isso. marketing muito mais numérico. É o marketing de resultado, né? Exatamente. É isso. Como é que esse cara contribui para o resultado? A gente tem uma discussão também aí, uma provocação que é... E aí o pessoal de marketing fica bravo, mas se você pegar a grande maioria dos cases que a gente tem vivido, o marketing está muito preocupado com fazer campanha, em fazer evento, em fazer comunicação, e aí a hora que você fala, tá, me dá número, vamos olhar para número. Me dá, vamos... Não, peraí, mas isso não... Não, cara, o marketing vive de entregar resultado. Porque sai um pouco desse mundo meio etéreo, né? Meio que, não, legal, branding a gente sabe que é um investimento que às vezes é difícil de calcular, às vezes demora um pouco mais, mas tem coisas que o marketing pode fazer que gera valor, sim. Quando o marketing é estratégico e tem dado, ele capitanear o tema de discussão de pricing nunca no comercial, né, pessoal? Né? Botar preço para a área comercial pilotar, de novo, desculpa aí o turma do comercial, né? Eu sou comercial, mas é meio que você perde, é uma pessoa que está muito envolvida com o negócio e não tem todas as informações para tomar decisão, né? Como é que você vê isso, assim? Eu acho que você já respondeu, né? Que o ideal é estar no marketing, né? Mas às vezes no comercial corre muito risco, né? É muito nervoso, né? Não tem como você delegar 100% da responsabilidade da precificação para o comercial, porque, de novo, tem conflito de interesse ali, né? Naturalmente, se ele tem uma meta de volume, ele vai baixar preço. Pode prejudicar, não estou criticando o comercial, mas depende da meta que você está amarrado, você vai trabalhar para aquela meta. O sentido de ter um comitê, que você tem um filtro, você tem uma discussão mais ampla e você olha o todo, desde como um mercado está precificando, o quanto está na gôndola, né? Vou usar a gôndola como exemplo, porque eu quero depois chegar no exemplo que a gente trouxe o cliente para o centro bem nessa estratégia de precificação, e depois você vai olhar a margem, porque naturalmente tem momentos que você vai decidir vender com margem negativa, mas se você entrou num canal onde não tem margem, a empresa também tem que olhar se faz sentido o canal para ela. O canal, né? Então tem uma discussão, não é só eu vou entrar e vou me posicionar aqui, você precisa avaliar o cliente, colocar ele no centro, e eu vou trazer um exemplo de novo da empresa de papel que eu participei. Ali quando a gente começou a trazer o cliente para o centro, a gente não entendia o formato perfeito, de uma forma perfeita, o formato de venda do supermercado, e a gente começou a entender, quem compra lá? Como é que ele escolhe? Porque no final, o mercado está abastecido, tem uma série de fornecedores para abastecer. Qual é o formato dele? Como que ele escolhe o que vai para a gôndola? Quando a gente colocou o cliente no centro e começou a discutir precificação e o que gera o clique nele para cotar conosco e colocar o produto, a gente entendeu que a gente tinha algumas fragilidades. E uma delas nós tínhamos um portfólio com 10 marcas diferentes, ou seja, por mais que eu sou relevante como indústria no segmento, como marca eu não sou relevante. Porque eu estou dispersando, né? Exatamente. Sendo que o ideal seria o quê? 3 marcas. Um de entrada, um mediano e um prêmio. Isso foi uma das sacadas que a gente teve naquele momento. E outro,
A área de compras de um mercado, normalmente, né, os casos que nós estudamos, a gôndola é preenchida 70% pelas marcas com maior share, porque isso chama o público para dentro de um supermercado, e os outros 30% são marcas menores. Só que aí naquelas marcas menores, qual que é a diferenciação? Só preço. Isso fez a gente repensar, de forma geral, o portfólio de produto, né, e a simplificação de marca que nós tínhamos que ter. Né? Porque, caso contrário, eu só ia participar desses 30% final. E agregar serviço num produto que é base papel, tipo papel higiênico, etc., é muito difícil. E você vai ter que agregar serviço ou uma qualidade de produto para quem compra, que é o supermercado, e ainda mais, depois tem o C, que é o cliente. Né? Em como o cliente, ele escolhe o produto, escolhe pagar R$1 a mais num pacote de, sei lá, 8 ou 12 rolos, em detrimento de outro. Então, como que eu agrego tudo isso? No final, a gente conseguiu fazer uma simplificação bem interessante, desenhou um processo para simplificar as marcas e, naturalmente, posicioná-las de uma maneira mais correta. Onde a primeira linha, o P1, a gente conseguiu, com aquele grupo de trabalho que eu comentei anteriormente, repensar as matérias-primas utilizadas, deixando o produto mais com a característica daquele preço e, naturalmente, majorar a margem, que ele não tinha tanta margem. Ele até pagava para ver, mas trabalhava com margens pequenas que não fazia sentido. Mas aí ficar num canal, ficar com um público onde a margem não é sustentável para o negócio, também não faz sentido, né? Então, isso é ser repensado. Então, mas você tô te ouvindo aqui, cada vez mais fica mais claro, né? Mais claro, que o financeiro, e aí te ouvindo isso fica de novo mais forte, ele tem uma perspectiva de mercado muito intensa. Esses exemplos que você trouxe é um exemplo de olhar para o mercado, olhar para o cliente, viabilizar através da visão financeira, né, de margem, de preço, de custo, uma jornada de vendas que seja facilitada a partir da perspectiva de margem, né? O que não é normal. Né? Só para a gente, é um desafio, eu acho que tem que ser por aí, mas não é uma coisa habitual. Né? Normalmente o financeiro está lá, na pergunta que eu te fiz inicialmente, né, meio que garantindo, segurando aqui, amarrando tudo. É uma perspectiva diferente, moderna, eu diria, né? Vou fazer uma pergunta para você, que essa é... Imagina o seguinte, nós estamos falando aqui do cliente estar no centro, o cliente é a pessoa mais importante que tem na companhia, ele que vai pagar a nossa... ele que dá perpetuidade para o negócio através de uma boa relação, de uma jornada de médio e longo prazo. Ela não é de curto prazo, né? O cliente não é uma aquisição, é uma continuidade de aquisição. Você falou do negócio do valor do cliente no tempo, né? Estamos numa crise, né? Estamos numa crise e aí você tem que tomar algumas decisões. As decisões, eu não tenho uma resposta certa, tá? Mas só para... Eu acho que vale a pena fazer a provocação. Na tua cabeça, assim, elas vão premiar o garantir margem numa crise ou elas vão premiar a relação com o cliente? Vou te dar um exemplo, vai. A gente está vivendo agora um momento de custo absurdo de petróleo. Fato. E aí os clientes estão... A gente tem parceiros nossos que estão nessa cadeia, então estão comprando, por exemplo, polímeros a um preço absurdo que tem que ter um efeito de precificação muito grande. Eu posso me aproveitar dessa situação, e aí aproveitar uma palavra talvez não seja mais apropriada, mas eu posso navegar uma onda dessa crise e melhorar minha margem, ou eu posso ter uma atuação mais próxima do cliente, mais one-to-one, mais organizando a oferta. Por onde você acha que... E qual que é o desafio de fazer uma escolha correta aí? Eu acho que não tem certo e errado, né, ali nesse caso. No momento de crise é o momento de você usar um pouco a ambidestria, né? Você vai ter que olhar o agora, vai ter que olhar a margem, vai ter que olhar o cliente de agora, mas você vai ter que olhar a perpetuidade do negócio também, né? Inclusive do cliente, né? Então a análise quando você faz, eu gosto muito do Lifetime Value, que você olha o quanto ele entregou para nós até agora. Mas você não pode olhar uma vida tão longa sem olhar o agora também, porque a margem agora dele pode estar sendo detratora para o negócio.
E, naturalmente, você vai ter que fazer uma matriz. Eu tenho uma capacidade produtiva disso aqui. Quem que eu vou segurar que traz margem para o negócio, que é parceiro meu, que tem tempo, e que se eu olho numa análise de crédito dele, ele vai passar por toda essa crise tranquilamente, porque às vezes eu posso apostar num cara que está muito tempo comigo, mas no final ele está passando as suas dificuldades financeiras e ela pode daqui a pouco respingar no meu negócio e o meu negócio às vezes não balançar por causa deste cliente. Então, eu acho que tem que ser uma análise global, né? E principalmente olhando também uma capacidade produtiva, porque a capacidade produtiva da indústria em si, ela é finita. E aí você tem que decidir quem que agrega que você agrega mais para o cliente, como quem agrega mais para o seu negócio, para você decidir vender, vamos assim dizer, vender essa capacidade para o cliente. Boa. Seguinte, hoje o que a gente vê, e aí eu acho que o financeiro tem um papel importante aí também, é as empresas olhando muito para o retrovisor. Eu tenho um dado financeiro, como é que estava a minha margem, como é que estava a minha inadimplência, como é que estava, sei lá, um monte de dado financeiro que estou aqui, estou olhando para trás e estou vendo o que está acontecendo. Como é que você vê o financeiro influenciando dados mais preditivos, né? Dados de direção? Cara, o que vai acontecer? E aí eu, ampliando um pouco a pergunta, não só olhando para dentro. Eu tenho informações que estão acontecendo no mercado. Vou dar um exemplo para você de uma coisa que eu vi outro dia, que eu falei, cara, como é que isso vai influenciar o mercado da moda? O pessoal está falando que o consumidor, lá por conta do uso das canetas, né? O pessoal está tudo magrinho, está comprando mais PP, está comprando mais P. Então, o cara que está na cadeia, ele vai tá tendo um efeito aí de volume de negócios e tal. Como é que essa é uma informação que deveria, de alguma forma, acender algum alerta em alguém no canal, né, nessa cadeia de valor, para tomar uma decisão. Para falar, pô, isso aqui vai afetar de alguma forma o nosso negócio. Como é que você vê o financeiro influenciando, de novo, não só olhando para trás, mas olhando para dados de tendência, numa perspectiva de mercado, combinada com os desafios internos, planejamento estratégico? Como é que você vê isso acontecendo? Naturalmente, o modelo de gestão empregados pelas empresas responsabiliza alguém para olhar para fora, e pode ser o financeiro, acho que faz total sentido, para indicadores macros que podem influenciar no negócio. E isso é pauta de toda reunião de diretoria, pelo menos mensal numa reunião de resultado ou numa pauta específica em reunião. O caso vou pegar esse da caneta específico, porque esse foge, né? Foge do contexto. Ninguém imaginava que surgiria uma caneta que o povo ia aplicar, e agora com preço acessível, onde você reduziria a demanda de comida no mundo, que é isso que vai acontecer. Mudaria o formato de venda no vestuário, porque agora vai ter naturalmente uma tendência menor do GGG e vai puxar o pessoal para o PP. E isso a gente já sente, inclusive, na minha empresa, com um dos nossos clientes, inclusive saiu uma matéria, se não me engano, no Valor Econômico, falando da falta do tamanho PP. Foi essa matéria que eu peguei, deste legal. Cliente, inclusive. E não só isso, ele tem impacto no mundo de bebida alcoólica, porque naturalmente reduz a demanda. Então, assim, é interessante. É difícil de trazer um tema desse porque ele é disruptivo, no meu ponto de vista. Não era algo mapeado tão fácil como uma variável dentro do planejamento estratégico. Mas o financeiro tem que trazer, inclusive, avaliando os impactos que se há no negócio e as oportunidades que tem novas, na verdade. Eu vou dar um exemplo de um amigo meu que eu não posso citar a empresa que eu estava discutindo com ele. Ele é do mundo cervejeiro, perfeito? A empresa dele é 100% cerveja com álcool. E eles lançaram agora a cerveja sem álcool. E eu tomo cerveja sem álcool de vez em quando. E não tem nenhuma boa até hoje. A Heineken é a mais próxima ali de ser uma cerveja boa. Mas aí lançou a dele. E a dele é extremamente saborosa. Lembra uma APA. Para quem gosta de cerveja, lembra uma APA mais suave, assim. Eu só não posso falar a marca porque também não alinhei com ele. E é engraçado... Pô, depois você me fala fora aqui que eu vou querer comprar, pô. E é engraçado que, assim... Ele formou esse produto, ele tem uma capacidade extremamente limitada, porque você tem que tirar o álcool da bebida, e ele precificou, e aí eu não sei como que ele precificou, mas ele precificou a R$8. Está lá no sellout, nos mercados está a R$8. Só que a cerveja é tão boa, e aí a minha discussão com ele é você viu uma tendência, você viu que a bebida sem álcool está crescendo, só que no meu ponto de vista a tua precificação está errada,
tu olhou o canal, como é que tu chegou a 8 e não a 10 ou 12 reais? Sendo que ainda não existe um produto bom e tu tá entrando num oceano azul. Né? Porque é um mercado que ainda acabou de nascer e a nova juventude que tá vindo, tendenciosamente, elas vão sair de bebida alcoólica e vai abrir um mercado novo para soft drinks, para bebidas que imitam o sabor de uma bebida alcoólica, porém não influenciam em nada em álcool. E nessa discussão minha com ele, meu ponto de vista é que ele está perdendo muita margem que ele poderia. Já ao contrário, nas bebidas com álcool, ele sofre para vender. Porque, primeiro, tem uma competição muito grande, tem 2 players que são muito relevantes, Ambev e Heineken. Apesar que a empresa dele não é tão pequena, é uma empresa de praticamente 2 bi, mas comparado com esses outros dois, né, é pequeno. Em share deve ser pequeno. Isso, mas em específico na bebida não alcoólica, ele não consegue ter produto em estoque, ele está conseguindo vender só regionalmente, mal está chegando em São Paulo, e São Paulo tem como pagar um ticket maior do que R$8, chegar a 12, 14 reais, e aí minha discussão com ele é essa, como tu chegou em 8, por que isso é viável? E claro, eu tô olhando sellout, ele não me falou sell-in, mas deve também ser baixo comparado com o que ele poderia. Basicamente é isso. Como é que eu, de novo, né, tem aí uma tendência, tem um sinal, eu tenho que traduzir isso para dentro de casa para ter uma boa estratégia, né? Show de bola. Muito bem, ó, estamos acabando. Já passou rápido pra caramba, é isso aí. Deixa eu te fazer... Eu queria que você desse uma mensagem final, assim, passando uma consideração, na tua perspectiva, o quanto o papel do financeiro é importante para aproximar as empresas, as marcas, a estratégia do cliente, né? Qual que é o papel, assim, como é que Você trouxe um pouco disso durante as falas, mas faz um resumo, se fosse passar uma mensagem final, qual seria a mensagem para quem vai ouvir ou está vendo o nosso material, como é que o financeiro deveria? Qual que é a postura do financeiro nesse jogo super desafiador, né? Lembrando que nós estamos falando de mercados todos eles super competitivos, com clientes super conectados. Como é que o financeiro ajuda a trazer essa empresa, essa marca para mais próximo da realidade do cliente? Perfeito. Eu acho assim, imagino que o nosso grande público que vai assistir a área comercial, os CEOs, a importância deles, de uma certa forma, de buscar o financeiro e trazer ele para próximo e aumentar a régua de exigência e participação dele, porque, como eu comentei, ele não é uma área de negócio, ele não vai gerar venda, muito menos vai produzir o produto. O que ele gera é informação para tomada de decisão e ajuda na discussão com uma visão num formato mais 360. E a partir do momento que você traz o financeiro e traz dados, porque no final, para você acertar, você precisa de dados, você precisa de informação para ter mais assertividade e não ficar só uma decisão baseada em sorte ou em poucos indicadores. Quando você traz o financeiro, você traz uma riqueza de informações que vai ajudar naturalmente a empresa a prosperar. E aí, naturalmente, se a empresa prospera, tem mais caixa, tem mais resultado, ela tem mais dinheiro para investir. Ela tem mais dinheiro para ser... É um ciclo, né? Super positivo, né? Isso, e a partir do momento, cada vez que ela é maior, naturalmente você domina mais mercado, mas você é mais frenético com ele, você pode apostar mais, você tem chance de errar um pouco mais, tendo mais caixa ou um melhor resultado. Né? Então, se vocês puderem, tragam financeiro, aumentem a régua, caso o financeiro de vocês não esteja nesse patamar, aumentem a régua de cobrança e de participação dele para gerar discussões e da discussão sair com informações boas e decisões boas. Show de bola! É uma via de duas mãos, né? Sim. Tem que fazer provocação, tem que trazer o financeiro para a discussão, tem que ir sempre com a perspectiva do cliente, de forma estruturada. Boa, muito bom. Pessoal, estamos chegando aqui ao fim desse nosso bate-papo com o Zé. Obrigado de novo. Muito legal que esse nosso bate-papo passou rápido. Tem bons insights aí. Muito legal. Pessoal, a gente vai terminando por aqui. Sigam a gente nos nossos LinkedIn, Instagram. O pessoal vai colocar os links logo na sequência. Fiquem super à vontade para conectar com a gente. A gente está sempre focando esse tema GTM, cliente no centro. Então, a gente gosta muito disso. Estamos nessa já desde 2012. Então, já faz alguns anos que a gente está nessa jornada, né, de discutir cliente e metodologias para conectar cliente com estratégia. Então, fiquem super à vontade para interagir com a gente. A gente responde sempre na medida do possível
todo mundo. E esse livro aqui está à venda na Amazon, que é o Desvendando o Go-to-Market. Nós estamos lançando um próximo agora, ano que vem, começo do ano que vem, que é o Aprofundando o Tema Go-to-Market. Esse aqui tem dicas rápidas, básicas, sobre GTM. Legal? Tá na Amazon. Quem tiver interesse, por favor, fique à vontade. Zé, brigadão. Eu agradeço. Foi show de bola. Obrigado pelo convite. Muito bom ter você aqui com a gente. Foi muito legal. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação. Show. Obrigado.